Eu perdi meu pai aos 16 anos, né, de uma forma trágica. Meu pai foi assassinado. São o meu esposo que tem um câncer e realmente é muito difícil. Então eu sempre tenho que estar, né, passando para ele essa força que muitas vezes é difícil. Então a minha família para mim é minha base, é meu tudo. Oi, meu nome é Thelma e eu também sou uma guerreira. No meu dia a dia, são situações muitas vezes até familiar, né? Como eu tenho uma situação em relação ao meu esposo que tem um câncer e realmente é muito difícil. Então eu sempre tenho que estar, né, passando para ele essa força que muitas vezes é difícil, mas eu tento passar para ele. A resiliência é aquilo que realmente muitas vezes você acha que não é determinada, que você acha que não vai conseguir passar, e através de algumas situações eu trago aquilo para mim, para eu ser determinada, não deixar a peteca cair e seguir em frente. Eu perdi meu pai aos 16 anos, né, de uma forma trágica. Meu pai foi assassinado. Eu não sou de Araraquara, eu sou de São Paulo, fazem só 20 anos que eu moro aqui. E sempre eu tive uma ideia na minha cabeça, sempre ser uma pessoa ajudadora, né? E aí quando eu perdi o meu pai e me vi de uma situação com a minha mãe aos 37 anos e mais duas irmãs, eu procurei trabalhar aquilo, mas eu não tive condições, até porque os estudos eu tive que, né, parar para ajudar a minha mãe. Então aí eu falei assim, um dia eu ainda vou me formar, né? E aí eu casei e depois desse período mesmo, né, eu casada já com 2 filhos, eu tinha 30 anos, e eu falei assim, eu preciso voltar a estudar, porque eu parei na 7ª série, quando meu pai faleceu. Aí eu fui terminar o ginásio, terminei o colegial, e aí sim, aos 49 anos, com os meus filhos já quase terminando uma faculdade, eu falei assim, eu quero ser assistente social, porque eu queria lutar pela garantia do direito da pessoa com deficiência. Aquele rapaz que tirou a vida do meu pai, a gente não sabe qual foi a situação que veio a trazer, né, porque foi um assalto. Mas aí foi quando eu realmente abracei, hoje é o que eu amo fazer, né? Hoje, logicamente, eu não estou atuando porque eu sou coordenadora de um projeto, mas o serviço social, para mim, você lutar pela garantia daqueles que não podem, ser a voz deles é algo que mexe muito comigo. Então, aí eu vou trazer para você novamente, né, aquilo que foi, assim, paralisado, que foi a morte do meu pai, né, que eu vi, no caso, ele morrendo, né, foi vítima de um disparo de arma de fogo, e aí algo travou em mim. Então eu era muito insegura, tinha muito medo, mas eu sonhava em dirigir, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso, não é possível, né? Eu consegui uma faculdade e não dirigi. E aí eu fui reprovada na primeira, fui reprovada na segunda, eu falei, mas na terceira eu vou passar. E passei. E hoje eu dirijo que ninguém me segura. Eu acho que a fé em Deus, em primeiro lugar. Eu sou uma mulher de muita oração, né? Eu busco muito isso e sempre eu sou uma pessoa empática. Eu sempre tomo a dor e o lugar do outro. E se fosse eu? E se fosse uma outra pessoa, né? Então eu acredito que é isso que me motiva a cada dia mais, né? A seguir em frente. E eu só peço para Deus, amanhã eu completo 60 anos, né, meu aniversário, e quando eu paro e penso em tudo que eu passei, todas as trajetórias, eu falo, cuidei da minha sogra 10 anos com Alzheimer, há 1 ano perdi minha sogra, e eu nunca parei para nada, nem para parar para o meu trabalho, para cuidar dela, não, eu cuidar do meu trabalho, minha sogra, meu marido, e assim, até mesmo, né, pela pessoa com deficiência que nós iríamos cuidar, e severas, porque é autista, TDAH, PC, e nós sabemos ali da situação, e aí você traz para mim aquela pergunta, por que o assistente social? Porque eu comecei como assistente social. Então a situação era cuidar daquelas famílias de situação de vulnerabilidade para trazer um melhor
desempenho para elas para ter o cuidado. Então, o que eu aprendo é todo dia e falar assim, qual é o problema que eu tenho? E aí você vira para mim e fala assim, mas Thelma, você tem um marido que faz um tratamento de um câncer, né? E você não sabe como vai ser. Mas a cada dia, quando eu chego e vejo uma situação daquela, eu falo assim, Deus, só dá força, porque aquela situação também é tão difícil quanto a que eu passo. Então, eu tento levar aquelas situações, muitas vezes, que às vezes eu vejo que não tem condições, que realmente é irreversível, trago para a minha vida e coloco para a minha família. Olha, eu vou falar para você, todo dia eu pergunto isso para Deus, né? E muitas vezes a gente não tem resposta, porque Deus ele não determina algo na sua vida que você não possa suportar. Então eu peço assim para Deus realmente força, porque eu tive há 15 dias atrás uma dengue que eu achava que eu não ia passar, né? E eu só falei para Deus, Deus me dá força, saúde para eu cuidar do meu esposo. Então é o amor. Ontem eu completei 40 anos que eu conheço meu esposo. Dia 23 eu completo 38 anos que eu sou casada, né? Então é um amor muito grande, né? Mesmo muitas vezes, né, que vem o emocional. Hoje eu mesmo fui ao médico com ele e logicamente você não quer ouvir aqui, né? E a gente tem que ter, mas eu cheguei lá na paz que eu tenho que trabalhar e eu tenho que esquecer tudo, mas sabendo também que eu teria que estar aqui, né? Realizando uma entrevista e também sendo plena e dizer, você que está aí atrás ou você que vai assistir, você pode ter certeza que sempre tem alguém que tem um problema mais difícil do que o seu. Mas o importante é a fé, né? E ter um Deus maravilhoso que nos fortalece. O processo foi muito doloroso, né? Isso aconteceu há 3 anos atrás, com ele se queixando de uma dor do lado direito. E ele tomando remédio, né? E eu falando para ele assim, vamos ao médico. E ele falou assim, não vamos ao médico, não precisa. E aí teve um dia uma crise e levei ao 24, a minha filha é enfermeira obstetra e a minha filha sempre tem aquele olhar, né? Tem alguma coisa errada e já falou, pede, né, uma ultrassonografia. E quando pediu, a pedra saiu, mas aí estava ali, né, o câncer de pâncreas. Então foi muito difícil, porque em menos de 3 meses ele teve que fazer uma cirurgia, ele teve que tentar tirar esse tumor que infelizmente a gente não conseguiu tirar muito, nós quase perdemos ele, né? Porque infelizmente está bem, assim, o câncer do pâncreas está nas vias, né? Que vai para o coração. E aí o médico pegou e falou assim, no que vocês acreditam? Porque o que a gente pôde fazer, a gente fez. Mas agora você tem fé, você ora, você reza, você faz o que você quiser, porque eu não sei se ele vai voltar depois de 72 horas de uma UTI, porque pode dar uma trombose. Aí teve todo o processo, né, dele tomar o sangue que precisava. A minha filha já estava vendo aquele corre-corre, já imaginou o que estava acontecendo. E ela falou assim, mãezinha, nada de baixar a cabeça, bola pra frente e vamos lá. Ela sabia da gravidade, porque logicamente ela é uma, né, conhecedora. E aí 72 horas se passaram, meu marido saiu, e aí veio todo o processo, né? A gente dando força para ele. Eu tenho uma família que é muito unida, né? Eu falo que é a base. Meu filho, que é psicólogo, mas ele trabalha como gestão em uma empresa, e a gente sempre junto. E aí ele falou, e aí começou a quimioterapia, ele teve dengue, ele teve o Covid, passou por todo esse processo, né? E tudo que fala, olha, vai melhorar, a gente corre atrás, né? Todo o tratamento. O médico dele também é um médico maravilhoso, a minha filha sempre acompanhando, eu também, o meu filho. E aí a gente vai, né? Então, realmente, hoje ele está um pouquinho debilitado, mas eu falo assim, não vai perder sua fé, meu amor, né? Porque Deus é mais, a gente não fica aqui assim. E aí veio a perda da mãe, né? Que morreu em casa, e ele também viu toda aquela situação, mas eu falo para ele,
Não pode perder a fé, tudo que tiver, a gente vai fazer por você. E é isso, gente. É difícil, né? Porque quando você cuida, é uma coisa, né? Principalmente quando você cuida de uma pessoa que faz parte da sua vida, que é o pai dos seus filhos, que é o teu marido, que é o amor da sua vida, que é um avô maravilhoso para nossa neta Heloísa Putel. Mas a gente não deixa a peteca dele cair, não. A gente sempre está levantando ele. Sempre, sempre, sempre foi muito necessário, é muito importante, né? Porque você é meu filho e a esposa, é minha filha, o esposo e os meus netos. E tudo que nós íamos discutir, até mesmo em relação à situação dele, a gente sempre fazia essa reunião. E, logicamente, né, a minha mãe, que tem 82 anos, que é uma pessoa maravilhosa, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, a Sandra e a Cris, minha cunhada também. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, eles são tudo, né? São aquelas pessoas que muitas vezes falam assim, é você que dá força para nós, não é nós que damos a força para vocês. Então, isso é muito importante, né? Então, a minha família, para mim, é minha base, é meu tudo. Olha, eu vou te falar uma coisa, a fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas daquilo que acredita que vai acontecer. Então, eu sou evangélica já há 30 anos, né? Não foi agora. Então, eu respeito todas as religiões. Eu acho que cada um tem que crer e acreditar. Mas a minha fé em Deus é assim, inabalável. Eu oro, eu peço, eu agradeço. Eu tenho um pastor, né? Nós temos um pastor que ele sempre está ao nosso lado, que é o pastor Valtenci, que sempre traz uma palavra de conforto, uma visita, e isso é muito bom. Então eu vou te falar uma coisa, a gente pode ter tudo. E aquilo que eu peço e falo para Deus, eu não quero ouro nem prata. O que eu quero mesmo é a tua graça. Então essa força que eu tenho, você pode ter certeza que é de tudo isso que eu peço. É a família, são os amigos, são as pessoas que estão ao meu lado e fala, não desista, porque eu sou contigo. Então, é isso. Olha, eu até me arrepiei, viu? 59 eu falo bem assim, eu vou para a terceira idade, eu vou ser idosa, né? O que eu falo é o seguinte, é não desistir da vida, porque a vida, por mais difícil que você possa passar por um processo, você tem que passar para você vivenciar e acreditar que você pode tudo. Então não desista dos seus sonhos, sempre seja uma pessoa realmente empoderada, resiliente, porque quando você fala de uma empoderação de uma mulher, não é só a mulher trabalhar, é a mulher tomar decisões, é a mulher saber que por mais processo que ela possa passar, ela não deixar que aquela situação, a tristeza, as dificuldades possa batê-la e paralisá-la. Ela sempre tem que seguir em frente. Então, muitas vezes, algumas pessoas me procuram e falam que estão tristes, que porque quer viver, quer acabar com a vida. Não, não faça isso não. Eu acho que a única coisa que você tem que fazer realmente é você lutar por aquilo, é você não desistir. Porque o sonho da gente ninguém tira, a não ser que você queira acabar. E a vida da gente, o único que tem a permissão de tirar é Deus, você não. Então, mulher, eu vou deixar para vocês aqui, né, uma mensagem de amor. Que tudo aquilo que a gente passa não é por acaso, tudo aquilo que a gente passa é permissão de Deus, até uma perda é permissão dele. E luta, não desista dos seus sonhos. Porque se aos meus 50 anos eu tirei uma carta, aos meus 49 anos eu me formei, nossa, que eu tenho 3 pós-graduação depois da graduação, então não desista, porque viver não tem coisa melhor nessa vida. Diante de tudo aquilo que eu falei para você, ser guerreira é não desistir daquilo que você quer, ser uma mulher determinada. Eu era uma mulher muito insegura, eu tinha medo de muitas coisas. Eu tinha preocupação de agradar o outro e não agradar a mim. Diferente. Primeiro eu penso em mim, eu quero agradar a mim. Eu sei da certeza daquilo que eu posso fazer, né?
E eu tenho propriedade, muitas vezes, daquilo que eu achava, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Não. Você tem que realmente ter a certeza, fazer. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, tente novamente. Então a minha gratidão é pela vida, pelas pessoas, pela diretoria, da PAI que acreditaram em mim, né? Pela Adriana Beaziolo, que hoje é minha diretora, mas se tornou uma grande amiga, Lígia Celante, Elisiane, Márcia, Roseli Cabal, que trabalha comigo, todos os meus funcionários, os colaboradores que estão ali, amigos assim, que realmente eu vou levar sempre para a vida, né? Se eu mencionar aqui, são muitos. E é isso, a gratidão à minha família, à minha mãe, minhas irmãs e aos meus filhos, que é a paixão da minha vida, meus netos, meu genro, minha nora e o meu marido.